Paz e graça da parte de Deus para a sua vida. Hoje um dia especial, por quê? Porque é um dia que fez o Senhor. Um dia que nós tivemos a oportunidade de acordar, de respirar e de estarmos vivos, tendo, essa alegria de poder estar compartilhando e aprendendo mais de Deus. Eu sei que Deus tem preparado algo de especial para mim e para você. Eu sei que grandes coisas o Senhor tem para realizar nas nossas vidas. No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre doenças transmissíveis. Temos muitas doenças assolando as nações, assolando as nossas famílias, muitas doenças causando muito medo, muita preocupação. E hoje eu gostaria de estar compartilhando com você algo sobre doenças transmissíveis. Mas temos muitas doenças, mas na verdade eu vou estar falando somente de uma em especial. Não temos tempo para falar de todas, até porque são tantas doenças. Mas antes de estar entrando nesse tema, já gostaria de pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva, que deixe o seu like, que deixe comentários. E eu peço, que se vocês tiverem alguma pergunta, pode deixar ali escrito os seus comentários, a sua pergunta, que à medida do possível estarei respondendo a cada um de vocês. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Então vamos para o nosso tema, doenças transmissíveis. Nós temos muitas doenças, E na verdade eu vou me deter somente a uma, mas gostaria de estar falando um pouquinho, com vocês sobre uma história, que eu ouvi há um tempo atrás e nessa madrugada eu me despertei e me veio essa história na cabeça e eu senti no coração de estar falando sobre este tema. A história de uma jovem que descobriu que estava grávida e logo que descobriu que estava grávida, descobriu também que ela tinha contraído uma doença. E por causa disso, essa jovem ficou muito desesperada. Ela ficou pensando o que seria de sua criança, vindo neste mundo já com uma enfermidade, e a enfermidade era algo bem sério. E ela pensou na sua vida também, como ela iria viver, tendo que cuidar de uma criança, ela também com a enfermidade. Muitas coisas se passaram na cabeça dessa jovem. E essa jovem então decidiu, ela teve dois pensamentos. Primeiro ela pensou, não é justo que uma criança venha a este mundo já com uma enfermidade. Isso se ela vier. Outra coisa ela pensou, vou tirar a minha vida. Ou seja, tirando a minha vida, eu tiro também a dessa criança, porque se existe alguém que deve morrer, sou eu, porque eu sou culpada, eu sou responsável por tudo que está acontecendo. Então essa jovem optou pela segunda opção, que foi de tirar a sua vida juntamente com a do seu bebê. E ela então foi e ela decidiu pular de uma ponte. Mas quando ela estava prestes a pular dessa ponte, já no meio da noite, na madrugada, alguém passou e parou o carro. Era uma senhora. E a senhora percebeu o que estava acontecendo, abordou essa jovem e começou a questionar. E essa jovem abriu seu coração e contou para ela o seu dilema. E essa senhora então, comovida com aquela jovem, ela falou, deu uma palavra para essa jovem e disse, ei, não está tudo terminado. Este não é o fim. Existe uma esperança para você. E aquela senhora era uma doutora. E ela então se ofereceu em ajudar aquela jovem, ajudando nos seus tratamentos e da sua criança também. Aquela jovem então aceitou o desafio, aceitou ser ajudada por aquela senhora e ela e a sua criança então foram salvos. Glória a Deus que hoje nós temos a graça do Senhor, da medicina está evoluindo. Eu lembro que anos atrás, na minha juventude, adolescência e juventude, muitas pessoas que eu conhecia morreram por causa, por exemplo, do HIV. Naquela época ainda não existia um tratamento eficaz para essa doença e quando a pessoa ela descobria que estava com aquela doença, praticamente todo o seu sistema já estava tomado.
Nós conhecemos muita história de pessoas que pegaram um resfriado, mas o seu corpo estava tão debilitado porque essa enfermidade abaixa todas as defesas, tira todas as defesas das pessoas, e essas pessoas vieram a morrer porque não um simples resfriado, mas na verdade era por causa dessa doença que tinha consumido toda a sua imunidade. Existe outra doença também que também está no topo da lista no mundo, que é o sífilis também. E é uma doença que também não existe uma cura, mas existe tratamento, assim como o HIV também hoje existe tratamento, mas a criança, por exemplo, quando a pessoa ela adquire essa doença, provavelmente essa criança também ela vai vir contaminada também por causa da sua mãe, mas é algo que não é o fim, né? Como a história dessa jovem, há esperança para a nossa vida. Nós sabemos que existem vários tipos de enfermidades transmissíveis. Por exemplo, a enfermidade que vem dos alimentos, elas também são algo que tem assolado todo o mundo. Um grande número de mortes em toda a terra, em todos os lugares. Tem sido as enfermidades, as bactérias contraídas que vêm através dos alimentos. Existe uma bactéria assim que assola a humanidade, que é a salmonela. Ela está presente em vários alimentos e precisamos ter uma boa higienização, né, dos alimentos para não contrairmos não só esta, mas como outras também. Mas como eu disse para você, eu não quero me deter, não quero falar sobre muitas doenças, não. Eu quero falar especialmente sobre uma, que por incrível que pareça, ela também foi contraída através de um alimento também. Essa doença, essa enfermidade, ela é uma doença também transmissível, que passa de pai para filho. Tá? Essa doença é a mais antiga de toda a humanidade. De toda a humanidade. Ela entrou no mundo através de um homem. Tá? Em Romanos capítulo 5, versículo 19, vai dizer assim: logo assim como por meio de desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Eu quero falar sobre uma enfermidade, sobre uma doença que assola as nações há milhões e milhões de anos. Ela entrou no nosso mundo através de um homem, lá no Jardim do Éden, através de um fruto. Não sabemos que fruto é esse, mas nós sabemos que Deus deu a ordem para Adão e Eva não comerem de um certo fruto de uma árvore que estava no meio do jardim. E através da desobediência, a desobediência é uma doença que entrou no mundo através de um homem. E até hoje ela vem passando de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Por isso essa doença, ela chegou até nós. Quantas vezes a gente fala, né, que o pecado está dentro do homem. Todos já nascem com o pecado. E as pessoas falam, mas como pode uma criança, como pode, por exemplo, eu ter o pecado se não foi eu que pequei lá desde o início, se foi Adão e Eva que pecaram? Por que esse pecado chegou até mim? É da mesma forma como chegou, né, a doença, as outras doenças que são transmissíveis, ela chega de pai, que ela passa de pai para filho, da mesma forma foi a desobediência. A desobediência é um tipo de doença espiritual que entrou no mundo através de um homem. Então está no sangue, vai passando de um para o outro. Mas, graças a Deus, assim como, né, para tantas doenças que nós temos, existe o antídoto. Nós também temos um antídoto também para esta doença que se instaurou lá no Jardim do Éden.
Na verdade, nós precisamos nos atentar para a desobediência. Existem vários tipos de pecado, tá? Mas a desobediência é um mal que tem destruído a humanidade. De acordo com a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, a desobediência leva a pessoa a viver na imoralidade, na impureza, nos maus desejos, na ganância. Esses tipos de atitudes têm destruído as famílias, têm destruído a nossa sociedade. Nossos filhos têm sido infectados por essa doença. Muitas das vezes, nós, através dessas, se nós estamos tendo essas atitudes erradas, a ganância, os maus desejos, nós estamos transmitindo isso para os nossos filhos também. Por isso que eu sempre falo, precisamos ter cuidado com o nosso comportamento, com a nossa maneira de viver, porque não é só nós que está sendo atingido, nós estamos também levando isso para a nossa família, infectando os nossos filhos, infectando as pessoas que estão ao nosso lado. Quantas pessoas têm sido infectadas pelo mal que está em nós? E precisamos nos livrar deste mal. Agora, é claro que uma vez esse mal instaurado, como foi instaurado no Jardim do Éden, somente através de um antídoto, nós podemos, por enquanto, amenizar, fazer com que esta enfermidade esteja acalmada dentro de nós e não deixar ela florescer. Um dia nós teremos o nosso corpo, o nosso sistema físico restaurado, e daí de uma vez por toda esse vírus, esse mal, principalmente da desobediência, não fará mais parte da nossa vida. Mas por enquanto, esse antídoto, essa vacina que já existe, que Deus providenciou, ela está disponível para todos nós. Basta nós querermos tomarmos essa vacina, nos imunizarmos para que esta enfermidade que está dentro de todos nós temos essa enfermidade dentro de nós, mas ela pode estar dentro de nós dormida, ela pode estar dentro de nós ali quietinha, mas se nós estivermos imunizados, tá? Então, todo o nosso estilo de vida, ele pode estar sendo tomado por esse meio, né, por esse estado de desobediência que nós temos nos colocado muitas das vezes. Isaías fala, gostaria de ler para vocês, Isaías 24, capítulo 5, vai falar assim: a terra seca, no 5 fala: a terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram as leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. A desobediência, ela tem assolado a terra, ela tem destruído a terra, ela tem destruído, tem contaminado os habitantes dessa terra. Nós precisamos ter cuidado com a desobediência. A desobediência tem destruído famílias. A desobediência tem destruído a sociedade em geral. A desobediência ou a obediência, ela está ligada diretamente com o amor. Aquele que ama, obedece. Aquele que ama a Deus, obedece às leis do Senhor. Aqueles que decidem não obedecer aquilo que Deus deixou escrito, porque na verdade é assim. Quando Deus deixou as leis espirituais, é porque Ele sabia que era a única forma que o ser humano poderia viver de forma feliz, de forma livre.
Hoje nós falamos tanto em liberdade, mas não existe liberdade sem obediência às leis. Tá? Se nós vemos Deus como o nosso Pai, nós precisamos obedecê-lo como o Pai, obedecer às suas leis, obedecer aquilo que Ele tem estabelecido para o nosso próprio bem. Não temos como viver bem se nós não vivermos de acordo com as leis do Senhor. A palavra de Deus diz que nós precisamos também obedecer às leis humanas, às autoridades governamentais. Se nós não optarmos em obedecermos às leis, temos visto hoje tanta confusão. Estamos vivendo, neste momento de pandemia, e hoje é normal você sair na rua, você quer entrar numa loja, você precisa usar máscara, você precisa estar protegido. E quantas pessoas, elas não querem obedecer, elas não querem usar e arrumam confusão, criam desconforto. Sabe, nós precisamos aprender a obedecer às autoridades, obedecer aos nossos pais, obedecer aos nossos chefes, os nossos líderes. Quantos funcionários que são desobedientes, insubmissos, rebeldes? Por causa da insubmissão, da rebeldia, é que o mundo está vivendo neste caos que temos vivido. A Bíblia fala que os homens, nos últimos tempos, que os últimos tempos que temos vivido, seriam amantes de si mesmo. Eles não se importariam com as pessoas, eles não se importariam com pais, não se importariam com os filhos, não se importariam com as autoridades, com os líderes no seu trabalho, não se importariam com nada. Elas se importariam consigo mesmo. Então essa desobediência, essa rebeldia, essa falta de submissão tem destruído a sociedade, tem destruído as famílias. Quantas famílias destruídas por essa doença terrível que é a desobediência. Mas como eu disse, existe solução. Existe solução para esta doença, para acalmar essa doença dentro de nós. E essa solução é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o antídoto. Por isso que eu sempre falo, Jesus, ele não é uma das opções que nós temos. Muitas pessoas falam, Jesus é uma das opções. Não, Jesus não é uma das opções, Jesus é a única opção. Não existe nada no mundo que pode amenizar, que pode acalmar, que pode frear as doenças espirituais. Porque a desobediência é uma delas. As doenças espirituais só podem ser acalmadas através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o único antídoto, é a única vacina para imunizar o nosso corpo espiritual contra as doenças espirituais. Não existe outro. Por isso que a Bíblia fala que Jesus é o único caminho. Não existe outro caminho, não existe outro antídoto, não existe, só existe um. Esse é o único que pode acalmar, que pode fazer essa enfermidade e as outras enfermidades espirituais estarem acalmadas, estarem adormecidas dentro de nós. Só o sangue de Jesus que pode fazer isso na nossa vida. Então Jesus é o único meio de sobrevivência. Não existe outro meio. Não existe vida sem Jesus. Não existe, porque Ele é a nossa única opção. A única opção que nós temos. A religião não salva. Denominação, menos ainda, não salva. O único que nos salva e que nos livra do mal e da morte eterna é o Senhor Jesus. Sem Ele, nós estamos perdidos. Sem Ele, nós não temos esperança.
Eu gostaria de deixar uma última palavra para você, que se encontra em Deuteronômio 5:29, que fala, Jesus ele fala, Deus, essa é uma palavra de Deus, o desejo de Deus, sabe? Pega essa palavra porque é Deus falando para mim e para você. Deuteronômio capítulo 5, versículo 29, que diz assim: quem dera que eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Olha a vontade de Deus, olha o sonho de Deus para a humanidade. Olha quão profundo Deus fala. Quem dera que eles tivessem sempre no seu coração a disposição. Então, obedecer é um ato de disposição. Eu me disponho, eu decido obedecer. Então, o sonho de Deus é que eu e você tenhamos a disposição no nosso coração de obedecer e temer a Ele. Temer a Deus não é ter medo de Deus, é ter respeito a Deus. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Você quer que tudo vá bem para você e para sua família, para os seus descendentes? Obedeça a Deus, ame a Deus, tema a Deus, coloque a sua vida nas mãos de Deus e confia nele e siga todos os seus estatutos, as suas leis, porque é a única forma de viverem bem. Ele fala, tudo iria bem com eles e com a sua descendência, se eles tivessem a disposição de me temer e obedecer os meus mandamentos. Queridos, deixo para vocês essa palavra, que hoje você decida se imunizar, assim como daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, nós teremos aí a vacina para este novo vírus. Nós já temos a vacina para este vírus já milenar, que é a desobediência, e não só essa, porque essa é a única vacina que combate todas as doenças espirituais existentes em toda a terra. Que o Senhor Jesus vos abençoe e que a graça do Senhor te alcance em nome de Jesus. Não se esqueça, dê o seu like, compartilhe e se inscreva, e que o Senhor Jesus possa abençoar cada um de vocês. Até a próxima.